Boa noite, sejam todos bem-vindos. Vamos falar sobre como vencer a compulsão por doces. Estão me ouvindo por aí? Deixa eu posicionar melhor aqui. Boa noite, seja bem-vinda, Maria Lúcia. Boa noite, sejam bem-vindos. Vamos falar hoje sobre compulsão por doces, como vencer a compulsão por doces. Foi um tema que vocês me pediram lá nos stories, então vamos falar sobre como vencer a compulsão por doces. Todo mundo me ouvindo? Sim, vão dando um joinha aí ou mandando corações, se vocês estão me ouvindo. Vamos falar sobre como vencer a compulsão por doces. Tem muita gente doceira aí, muitas chocolatras de plantão. Quem aqui que se perde quando o assunto é doce? Coloquem aqui para mim. Quem se interessa por esse assunto. Vamos falar então sobre compulsão por doces. Eu não sei o que acontece aqui no Face, que não aparece as mensagens, só vejo corações. Ai, se tiver perguntas eu não vou conseguir ver. Mas sejam todos bem-vindos, tá bom? Vamos falar então sobre como vencer a compulsão por doces. Eu acho que é um assunto bem interessante, bastante gente me pediu aqui para falar sobre. Então, aqui estou eu. Boa noite, Má, tudo bem? Ó, quem puder enviar aí, convidar amigos para participar, né? Mande aí aquele aviãozinho aqui no Insta ou no Face e convidem as pessoas para participar da live, então. Assunto, como vencer a compulsão por doces. Boa noite, Carol Princesa. Tudo bem? Vamos começar, então. Já que a gente já bateu um papinho aqui, todo mundo está me ouvindo, então a gente pode começar. Primeiro, antes de falar como a gente pode vencer, eu quero falar para vocês algumas causas, né? Algumas causas que podem estar ocorrendo, algumas coisas que podem estar acontecendo aí no teu dia a dia, com o teu corpo, com a tua rotina. Algumas respostas que talvez estejam levando você a ter, então, uma compulsão alimentar. Sim, existem alguns fatores que podem... Aí, ó, chocolate é meu pecado. Que podem te levar a ter uma compulsão por doces, né? Uma compulsão, essa compulsão de não conseguir parar de comer o doce, de parar o doce. Então, algumas causas aí, quando a gente pensa em desejo, em vontade, em compulsão por doce. A primeira delas é, observe como está o teu sono. A gente sabe que a falta de um sono reparador, a falta da quarta fase do sono, que é onde a gente entra no sono profundo e reparador, ela leva a gente a ter escolhas alimentares durante o dia muito mais para prazer, muito mais para o carboidrato, muito mais para o doce, porque eu não tenho controle da grelina e da leptina, que são hormônios responsáveis pela saciedade. E logo eu busco alimentos que me deem mais prazer quando eu não tenho uma boa noite de sono. Então, esse é um ponto importante de vocês observarem. Será que o sono de vocês está sendo reparador? Será? Boa noite, Ale. Tô vendo gente aqui agora. Será que vocês estão entrando na quarta fase do sono, onde de fato eu consigo ali reparar e fazer a produção de alguns hormônios importantes para controle de apetite? Então, se perguntem sobre sono. O segundo ponto é intestino. Por que intestino? Porque é no intestino que é produzido 95% da serotonina. E a serotonina é um hormônio responsável pelo bem-estar, prazer e saciedade. Logo, se o meu intestino não está de acordo, não está um intestino saudável, ele vai buscar o quê? Prazer e saciedade. Ele não vai buscar prazer na saladinha. Ele não vai buscar prazer no grelhadinho, ele não vai buscar prazer na carne, ele vai buscar prazer aonde? No doce, né? No alimento que gere essa sensação de bem-estar para ele,
né? Então, logo, a gente vai ter mais compulsão por doces. Então, como é que tá o teu intestino? E às vezes eu pego muita gente falando no consultório, né? Meu intestino funciona dia sim, dia não, a cada 2 dias, uma vez na semana. Então, isso é extremamente prejudicial, não só para a sua saúde, mas para as suas escolhas alimentares também. Isso influencia muito. Então, segundo ponto a ser observado é intestino. Seu intestino está funcionando bem, funcionando todos os dias, com esvaziamento completo, a sensação de que você realmente esvaziou tudo que você precisava ali do conteúdo do teu intestino, tá bom? Boa noite, Claudineia. Boa noite, gente. Muita gente chegando por aí. Boa noite, Lê, querida. Outro ponto aqui para a gente observar. Tem muito paciente com baixa de cromo. O cromo é um nutriente que regula a insulina. E abaixo do cromo faz também o paciente ter aí a compulsão por doce, querer mais doce, buscar mais doce. Então, esse é um exame que eu sempre peço no laboratório, quando o paciente passa em consulta, vamos ver como é que está o teu cromo. Muitos pacientes, né? A grande maioria vem com esse cromo muito baixo, e aí a gente tem que fazer o quê? Repor, né? Então, o cromo é um dos nutrientes bastante responsáveis por essa questão da vontade do paladar doce. Um outro ponto importante é quando eu tenho resistência insulínica. A resistência insulínica também me leva a buscar mais carbo. Mais carbo, geralmente, é um carbo que me dê prazer. Então, dosar a tua insulina, verificar como é que está a tua insulina, né, no sangue, é extremamente importante para tentar entender também um pouco dessa compulsão por doce. Um outro ponto extremamente importante que muita gente negligencia é deficiências nutricionais. Quando o nosso corpo pede por alimento, quando ele tem fome, é porque ele tem fome de nutriente, ele está pedindo para ser nutrido, né? E o que a gente faz? A gente dá calorias vazias. E essa caloria vazia não nutre o teu corpo, ela só disfarça, ela só dá a sensação de que está satisfeito, mas logo, como você não nutriu, ele vai pedir de novo por alimento. E essa falta de nutriente, essa falta de nutrição, pode te levar a buscar o tempo todo por alimentos e alimentos também que te deem prazer. Então, verificar um quadro geral de deficiências nutricionais é importante. E sempre perguntar, isso que eu escolhi comer, né? Tá me nutrindo ou tá só matando a minha fome, né? É um alimento de caloria vazia, né? Uma refeição com calorias vazias ou não? Eu tenho nutrientes para me nutrir, para acalmar o meu corpo, para que ele pare de mandar sinais também sobre fome. Então, é um outro ponto importante. E eu sempre falo assim que no final do dia é onde a gente percebe mais pessoas reclamando. Eu consigo controlar o dia inteiro, eu vou bem o dia inteiro, mas, nossa, chega no final do dia, quem é que se identifica? Chega no final do dia 4, 5 horas, ou quando eu chego em casa, parece que eu tô, assim, varado, e aí eu saio comendo o mundo, o que tá pela frente, eu acabo consumindo, eu controlo bem durante o dia, mas a minha compulsão por esses alimentos é mais no período noturno, no final do dia. Quem se identifica com isso, né? A respeito da compulsão alimentar. Eu sei que tem um delay, coloquem aqui para mim. Aí a Lê falou às 18 horas. Quem mais se identifica? Coloca aí. A Patrícia também falou que se identifica, Jaque. Então, por quê? Primeiro que é fisiológico, tá? Por volta das 16, 17 horas, a gente tem uma queda fisiológica da serotonina. A serotonina é um hormônio responsável pelo bem-estar, prazer e saciedade. Logo, se ela está em baixa, o que eu vou fazer? Buscar bem-estar, prazer e saciedade. E aí eu vou buscar isso nos alimentos que me deem prazer. Mais uma vez, eu não vou buscar esse prazer na saladinha. Além da queda da serotonina, a gente tem um outro agravante, né? A gente acorda com uma quantidade de energia. Imaginem vocês um celular, né? Um aparelho celular que você carrega ele durante a noite, e aí você acorda, ele tem lá 100% de bateria, então ele tá toda a prova, todo o funcionamento. Dependendo do uso que você faz durante o dia, o que acontece no meio do dia ou lá no final? Ele já tá sem bateria, muitas vezes você vai ter que recarregar esse celular de novo se você quiser usar.
O mesmo acontece com o nosso poder de decisão. A gente acorda com uma energia e com uma quantidade de poder de decisão lá no topo, né? Então, eu acordo com um nível de energia alto e com um poder de decisão muito bom. Só que o que acontece? A cada decisão que eu tenho que tomar durante o meu dia, então eu precisei decidir sobre que roupa vestir. Eu já usei um pouco dessa minha cota, dessa energia de poder de decisão. Eu preciso decidir o que eu vou tomar de café da manhã. Tive que decidir de novo, já vai caindo essa minha bateria. Aí chego no trabalho, eu tenho que decidir se eu vou fazer o trabalho X ou Y. Eu não tenho isso bem ordenado. E aí a minha energia vai caindo. O que acontece com essas decisões que eu vou tomando no final do dia? Ao decorrer do dia. No final do dia, eu já não tenho mais poder de decisão. Isso é comprovado, né? No final do dia, a gente perde a nossa bateria de decisão. Ela está zerada. E aí, o que acontece? Você não tem mais condição de decidir, né? Pelo saudável ou pelo não saudável. Então, aí está a grande importância de você ter uma programação, de você ter tudo ali pronto, para que na hora... Gabi, querida, seja bem-vinda. Para que na hora que venha aquela vontade, né? Que venha essa vontade do doce, eu não tenho mais poder de decisão, porque eu já gastei todas as minhas fichas, toda a minha bateria no decorrer do dia, eu consiga optar pelo mais saudável porque ele está pronto. E porque muitas vezes eu não tenho, então, o que me dá prazer ali, ou eu não tenho doce, tá? Então, é um outro ponto extremamente importante da gente pensar, né? Como é que eu tô para um momento em que eu não vou ter mais poder de decisão, em que não vai depender mais de mim, em que minha cota de energia de decisão está zerada. Se programar para esse momento é extremamente importante e pode fazer toda a diferença, né, no seu poder de decisão, porque quando você já tem pronto, já está decidido, né? E você não precisa aí gastar mais energia. Então, acho que a gente falou um pouquinho de todas as possíveis causas. Vocês estão me ouvindo aqui? Parece que deu uma travada no Insta, tá? Todas as possíveis causas, então, da compulsão alimentar. Nós falamos sobre sono, nós falamos sobre intestino, nós falamos sobre serotonina. Tem um ainda que falta. Falamos sobre baixa de cromo, falamos sobre resistência insulínica, sobre deficiência nutricional, que meu corpo pede por nutrição e eu não dou nutriente, eu dou caloria vazia. Falamos sobre poder de decisão e tem mais um importante. É o quanto eu estou estimulando a minha papila gustativa, porque a minha papila gustativa, o meu paladar, né? Ele tem uma comunicação com o meu cérebro. Logo, se eu estou o tempo todo estimulando o meu paladar para coisas doces, como doce, mando a mensagem do doce, como doce, mando a mensagem. Eu estou criando um vício, né? Dessa comunicação papila gustativa cérebro. E a hora que não tem sabor, o cérebro pede o que? Doce, né? Aí eu dou o doce e vira um vício. E a gente tem, eu não consigo passar aqui para vocês, mas a gente tem slides mostrando o cérebro de um dependente em doce, né? Um dependente em açúcar, e de um drogado, de um dependente de cocaína. As áreas ativadas do cérebro são as mesmas, né? É tão ativado quanto. Então, a gente tem que também entender e ser muito franco com a gente mesmo de que o açúcar, ele é um vício, né? É um vício como qualquer outro vício e a gente tem que saber controlar esse vício, né? Saber dominar esse vício. Então, o quanto eu estou comunicando o sabor doce, quanto mais eu comunico, mais vício. E aí, a gente vai entrar, então, em como eu posso quebrar esse vício, como é que eu vou fazer essa troca dessa comunicação para que, então, eu consiga mudar, né? Mudar esse meu padrão, mudar essa minha necessidade do sabor doce a todo momento, mudar essa minha comunicação. Então, o primeiro deles, eu preciso diminuir a ingestão de tudo que vira açúcar, não necessariamente do doce, mas tudo que vira açúcar na minha corrente sanguínea, né? O excesso de carboidratos, principalmente os carboidratos industrializados, os refinados, os ultraprocessados, que estão aonde? No próprio açúcar, na farinha, nos empacotados, nas bolachas, né? Nos cereais matinais. Tudo isso tem uma fonte muito grande de carboidrato que transforma em açúcar na nossa corrente sanguínea e tem o estímulo da insulina.
Então, quanto menos eu estimular essa insulina, melhor eu consigo controlar a minha compulsão por doce. Segundo, ter um sono reparador. Um sono reparador, hoje em dia se sabe que ninguém repara com 5, 6 horas de sono, né? Então, se atente como que tem sido o seu sono. Você precisa dormir de 7 a 9 horas. Quanto que eu sei que eu preciso, que eu, Milena, preciso, né? Então, eu dormi ali 7 horas e acordei com a sensação de que eu reparei, né? De que eu tô super disposta, não preciso de café para eu terminar de acordar, eu não preciso de um banho para acordar, eu acordo com a sensação de que eu estou, de fato, reparada, né? Segunda pergunta que você pode fazer em relação ao seu sono, eu estou sonhando, né? Porque o sonho é um sinal de que você está entrando na 4ª fase do seu sono. E se você também fica sonolento durante o dia, pode ser um sinal aí se o seu sono está sendo ou não de qualidade. Mas hoje a gente já sabe que a gente precisa de 7 a 9 horas aí de sono, é a média dos estudos, quando a gente fala em reparação, em entrar na 4ª fase do sono, que é a fase da reparação, tá? Outro ponto importante, cuidar do seu intestino. Eu falo, o intestino é o nosso segundo cérebro. Cuide dele com muito amor e com muito carinho. Eu vou repetir isso para vocês, parece até estranho, né? Mas, como eu falei para vocês, no nosso intestino que é produzida 95% da serotonina, que é o hormônio responsável pelo bem-estar, prazer e saciedade. Boa noite, Natasha! Que honra ter você aqui! Então, se a gente tem um intestino bem reparado, um intestino saudável, né? Um intestino em que as boas bactérias se sobrepõem às ruins, eu consigo ter uma produção melhor da serotonina, né? Aí, produzindo melhor serotonina, eu tenho mais sensação de bem-estar, prazer e saciedade, e eu vou precisar buscar menos essa sensação de bem-estar, prazer e saciedade nos alimentos, no doce, né? No alimento que me dê prazer. Quarto ponto importante que você pode buscar um profissional aí é na suplementação. Será que você tem deficiências nutricionais importantes que precisam ser suplementadas? Principalmente quando a gente fala em compulsão por doce, o cromo, né? Como é que tá a quantidade de cromo no teu sangue, né? Além de outros nutrientes que a gente pode estar dosando para poder também estar observando essas deficiências nutricionais. Como eu falei para vocês, deficiências nutricionais, o nosso corpo pede por nutriente, muitas vezes a gente dá caloria vazia, não nutre, e o corpo fica naquela de meia em meia hora pedir aquela sensação de fome, porque na verdade ele pede nutrição e a gente não nutre, né? A gente dá caloria vazia, dá alimento ali que não tem nutriente e eu não resolvo o problema, né? Eu não consigo resolver o meu problema. Um outro ponto que a gente pode fazer aqui é não ter opção de doce para aquele momento em que eu chego em casa e eu não tenho mais o meu poder de decisão, como eu falei para vocês, e eu ter algo já pronto, como eu falo para vocês bastante. A programação é extremamente importante e pode fazer toda a diferença, faz toda a diferença, não pode, faz toda a diferença no teu processo de emagrecimento, nessa busca por uma alimentação saudável. Quem se programa não passa apuro. Então, se na hora que você não tem mais o poder de decisão que eu expliquei aqui para vocês, final da tarde, e se você tem ali algo pronto e saudável, está decidido. Você não precisa mais usar energia, né? Já ficou decidido. Então, fica muito mais fácil. Se eu inverto a situação, eu não me programo, eu não tenho coisa saudável, né? Chego cansada, meu poder de decisão está zerado. E eu tenho um monte de porcaria na minha despensa, eu tenho um monte de empacotado, tenho um monte de bolacha, de industrializado. O que você faz? Óbvio, né? Você vai no mais fácil, no mais prático e vai naquilo que te dê prazer. Então, essa programação, ter o saudável e tirar os doces mesmo do teu acesso, né? Eu falo, come o doce a hora que você vai sair, a hora que você vai num restaurante, se deu direito, sim, tá tudo bem, tá tudo certo, mas que você não use isso todos os dias e que não tenha ali de fácil acesso, porque se tiver de fácil acesso, a gente vai acabar comendo, sim, nesse momento em que a gente não consegue mais decidir, né? E fora que vem aquela sensação de quando a gente chega em casa, quem não sente isso, né? De nossa, meu dia foi tão cansativo, eu fiz tanta coisa, ou foi tão estressante, eu mereço, né?
E aí vem essa sensação de eu mereço, eu mereço só um docinho, eu mereço só um chocolatinho, eu mereço, eu mereço. Só que no dia seguinte você se dá conta que você merece ser feliz, que você merece ser saudável, que você merece fazer as pazes com o espelho, fazer as pazes com você mesmo, ter autocontrole. Então aí a gente fica naquela briga interna, né, do quanto eu mereço e o quanto eu mereço ser saudável. Então é importante a gente se atentar a isso também. Que mais que eu anotei aqui para falar para vocês? E trocar aqui, se você, né, pensar por onde eu posso começar, além de todos esses pontos que eu dei para vocês, comecem trocando o paladar doce por sabores amargos. Sabe aquela sobremesinha que a gente quer todo almoço? Façam isso por pelo menos uma semana. Comuniquem para a papila gustativa de vocês sabores amargos toda semana, toda refeição, né? Então, café da manhã, um café preto sem açúcar. Miranda, mas e o adoçante? Se for natural, seria ok para uma dieta saudável, por um equilíbrio, tudo bem. Só que a gente está falando em trocar vício, né? E se eu tô dando mesmo um adoçante, eu tô estimulando o paladar doce de qualquer forma. Eu tô mandando a comunicação para o meu cérebro do paladar doce pela papila gustativa. Então, o ideal é você colocar sabores amargos. Então, coloque aí um café sem açúcar, porque o café sem açúcar é amargo e aí é café de verdade. E aí você está comunicando em toda vez que você mastigar, que você consumir, o sabor amargo. E aí eu vou conseguindo fazer essa troca. Então, de manhã, um cafezinho ou uma água com limão, por exemplo. Quem gosta do limão e tem hábito aí de tomar em jejum. É uma boa, tá? Se você for comer alguma coisa ali no seu intervalo entre o café da manhã e o almoço, um lanchinho ali da manhã, coloque um cafezinho ou um chá amargo, um chá sem açúcar, tá? Na hora do almoço, de novo, ou um pedaço de chocolate 70%, porque já tem o paladar amargo e não mais o doce, né? Ou um cafezinho depois do almoço, ao invés do paladar doce. A água com limão também, vocês podem estar utilizando aí na hora do almoço, para vocês irem trocando. Então, toda vez que eu mastigo, toda vez que tem uma refeição, eu tenho um paladar amargo, né? Um paladar diferente. Aí eu vou comunicando para o meu cérebro que não é mais o doce, que é o amargo. E a gente vai conseguindo quebrar de uma forma brilhante, brilhante essa compulsão, tá? À tarde, de novo, eu posso fazer isso com limão, posso fazer isso com chocolate 70%, posso fazer isso com chá, posso fazer durante as minhas refeições com agrião, com escarola, com couve, com rúcula, os alimentos mais amargos. Eu vou comunicando, vou comunicando. À noite, de novo, dou uma salada mais amarga, né? Ou tomo uma água com limão. Então, eu vou comunicando. Toda vez que houver a mastigação, eu vou comunicando algum paladar amargo para minha papila gustativa. Façam isso por uma semana. É um desafio que eu coloco dentro do desafio Melhor Versão, que eu já fiz 9 edições, né? Desse desafio. E é incrível como as pessoas se surpreendem quando elas conseguem resistir por uma semana. Uma semana sem consumir doce, porque tem esse objetivo, né? O objetivo da gente trocar essa comunicação. Uma semana sem doce, uma semana sem adoçar, uma semana colocando sabores amargos. Uau! Né? É incrível como a gente muda a comunicação, como a gente muda o nosso estímulo, como a nossa papila gustativa muda. E aí, a hora que a gente coloca um bolo de banana em que a gente só adoça com a banana, já parece muito doce, né? É incrível como a gente se adapta. Eu falo que o nosso corpo se adapta muito antes do que a nossa mente. A nossa mente que acredita que a gente não consegue, que a gente não é capaz, que eu sou viciada pelo doce, que, ai meu Deus, eu não vivo sem. Mas mentira, teu corpo se adapta muito fácil. Teu corpo tem um poder de se adaptar muito grande, né? E aí você comunica para sua mente isso. E aí isso vai fluindo. ANá já passou por isso, né, Nai? Como é verdade. Que bom que você está aqui, não me deixa mentir. E outras pessoas que estão aqui também, que já fizeram desafio, sabem o quanto a gente consegue, então, mudar essa comunicação e perdendo esse vício do doce e ganhando aí mais liberdade, mais poder de decisão. Combinado? Vamos ver se tem dúvida aqui, então. Deixa eu ver aqui. Se tem alguma dúvida que eu possa estar tirando, se vocês quiserem colocar aqui para mim.
Ó, chocolate é o pecado. Então, começa a aumentar o teor do cacau desse chocolate, tá bom? Para você ir conseguindo. Bolinho de cookies. Então, vá trocando também isso. E sempre colocando um café amargo, algum alimento amargo aí para você mudar essa comunicação. Faça um teste uma semaninha, depois vocês me contam. O que mais aqui? Se eu não como doce à noite, digo chocolate, eu não consigo dormir. Eu fico acordada enquanto não comer, eu não consigo descansar. Percebe o vício, gente? Percebem isso? Isso é vício, né? E é um vício tão vício quanto as outras. É uma droga, né? Por isso que a gente precisa quebrar esse padrão. Você precisa dizer para sua mente quem que manda em quem, né? Você que manda na comida, no chocolate, no doce, ou o doce está mandando em você? A ponto de você não conseguir controlar, de você não conseguir dormir, de você não conseguir fazer essas suas atividades, percebe? Tá muito sério isso, né? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Mais dúvidas? Alguém tem dúvidas? Ou podemos encerrar para não ficar muito extenso? Gostaram da live? Fazer lives curtinhas assim, ó, para fazer sentido para quem quiser assistir depois conseguir assistir, né? Isso, faça, Elis. Me mande. Mande no direct como é que você ficou, tá? Eu vou querer saber. Tá bom? E eu fico à disposição para o que você precisar. Trabalho à noite, ao comer de madrugada, sinto muita fome. Então, vai mudando o padrão, né? Papila gustativa cérebro. Obrigada, Ana. Fico feliz. Má, obrigada pela presença. Patrícia, que bom. Obrigada, Elis. Obrigada, que bom que você gostou. Que bom, gente. Obrigada, Patrícia. Olha, e couve no prato, sabor amargo, percebem? É isso que a gente tem que ir comunicando, porque senão a gente fica só no padrão doce, 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 doce. Não tem jeito, né? A gente precisa quebrar, precisa ser mais forte. Ana, que saudade de você. Faz tempo que eu não te vejo. Que honra ter você aqui. Vai conseguir. Comunica que você vai, que você consegue. Não duvide de você, né? Não duvide. Eu falo que a nossa mente ela tem um poder que a gente nem imagina. Não consigo. Cuidado com o não consigo, né? Começa a comunicar, é desafiador, mas eu posso, entende? É desafiador, mas eu vou conseguir. Porque se o não consigo, você já decidiu. Você já disse pro teu cérebro, eu não consigo, pronto. Para que ele vai gastar energia tentando? Tá bom, Anne? Faça isso, então. Comunique que você que é desafiador, mas que é possível. E aí você vai buscando por esse possível, por essa possibilidade. Tá bom? Então tá bom, turminha. Acho que não temos dúvidas. Eu fico à disposição de vocês. Quem tentar, por favor, me mande um direct dizendo como é que foi a experiência. Eu vou ficar feliz. E se precisarem de ajuda nessa troca também de paladar doce, dessa compulsão, eu estou à disposição, porque o meu objetivo de verdade, né, é que as pessoas se libertem e possam escolher aquilo que elas querem comer com liberdade. Quando quiserem comer doce, comam sim, sem culpa. E quando decidirem que não querem, também tenham esse poder de decisão, que a gente possa mandar na comida e que ela não mande mais na gente. Combinado? Obrigada, gente, pela presença. Volto a repetir, o tempo é algo que a gente tem de mais precioso, principalmente nesse mundo maluco em que a gente vive. Então, ter você aqui, para mim, é um grande prazer, é uma grande honra. Obrigada pelo seu tempo, né? Pelo tempo de todo mundo por aqui. E eu fico à disposição de vocês. Quarta-feira temos live de novo. Um beijo grande, turma. Obrigada a todos, viu? Até mais.